Olá, bom dia! Como você está? Espero que você esteja bem. Espero que você esteja fazendo a vontade do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pois é, querido, eu quero te perguntar neste dia de hoje, nesta quarta-feira, nesta manhã deliciosa, a qual o Senhor nos fez, o que você tem feito com o seu talento, com o seu chamado? Será que você está produzindo cada dia mais, procurando se aperfeiçoar cada dia mais, para que você vá bem naquilo que Deus colocou nas suas mãos? Pois é, entenda uma coisa, cresça naquilo que Deus te deu, progrida naquilo que Deus colocou nas suas mãos, faça cada vez mais frutificar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Quero falar para você de uma parábola dos talentos. Pois é, essa parábola mexeu muito ao meu coração no dia de hoje, ontem, para trazer esta palavra hoje para você, dizendo que na parábola que Jesus falava, ensinava, dos talentos, ele falava de 3 pessoas. Perdão. Uma, ele deu 5 talentos, outras ele deu 2 e outro ele deu 1 talento. Cada um segundo a sua própria capacidade. Então, partiu. Ele estava dando essa parábola, dizendo que um senhor havia dado aos seus servos talentos. E ele partiu. Ele havia dado, ele havia deixado, ele confiou os seus bens. E quando ele voltasse, ele ia perguntar o que fez com os talentos. Ele ia cobrar os seus talentos. Pois é. Entenda que aquilo que você tem nas mãos, se você canta, se você prega, se você ora, se você é do ciclo de oração, se você é líder, se você é pastor, se você é ministro, se você tem cargos eclesiásticos, Deus colocou algo sobre a sua vida. Deus colocou um chamado sobre a sua vida. E o que você tem feito com esse chamado? Entenda uma coisa, que ele deu 5 para 1. E esse 1 ficou alegre e foi granjear mais. Foi trabalhar. Foi poder fazer crescer aquilo que o Senhor colocou na mão dele. Entenda que aquele que colocou 2, ele foi fazer a mesma coisa, trabalhar, ficou contente, o que recebeu foi trabalhar para crescer, frutificar naquele talento, multiplicar. E o primeiro que recebeu 1, o último que recebeu 1, perdão, ele ao invés de trabalhar, de frutificar, ele resolveu esconder. Pois é. Só que quando o Senhor veio, ele perguntou: meus talentos, o que você fez com meus talentos? O que você fez quando eu te coloquei como líder? O que você fez quando eu te coloquei como a mulher de oração? O que você fez quando eu te coloquei como um pastor para apacentar, apaziguar, cuidar de ovelhas? O que você fez? O que você fez quando eu te coloquei como evangelista? O que você fez? Você evangelizou? Você fez? O que você fez quando eu te coloquei como presbítero, diácono? O que você fez quando eu te coloquei como uma irmã que vai abraçar, vai acolher? O que você fez com seus talentos? Aquele que você sabia costurar, assim como Dorcas, o que você fez com seus talentos? O que você granjeou? Porque o talento não é seu. Ele te confiou o talento. E o Senhor, ele virá cobrar o seu talento. O Senhor, ele quer saber o que você está fazendo com o chamado que ele colocou sobre a sua vida. Você enterrou o seu talento? Você não deseja não fazer nada? Não, vou ficar com isso daqui, acabou, vou ficar por aqui, não vou granjear. Deus vai te chamar de servo negligente, de servo infiel. E entenda que no meio dos talentos, do que o Senhor deu, ele deu 5 para 1. O que tem acontecido muito no tempo presente é quando Deus faz algo com alguém que aparece mais, que canta, prega, toca, faz um monte de coisa, os outros vão lá e tem inveja, quer destruir, quer ficar falando, quer ficar
sempre colocando palavras para que aquela pessoa está se sentindo muito, mas foi Deus que deu. Para trabalhar com humildade, com mansidão, para trabalhar como Deus trabalha, né? Como Deus trabalha. Sem procurar egos, sem procurar ser melhor do que ninguém, mas trabalhar no seu. Esse que recebeu 5 fez. E o que recebeu 2? Tu acha que ele olhou para o outro e falou, por que, Senhor, que ele recebeu 5? Ele não perguntou nem indagou. Pelo contrário, ele foi trabalhar os seus 2 talentos. Ele não ficou olhando para quem recebeu 5. Entenda que quando a gente fica olhando a grama do vizinho tá linda, a grama do vizinho tá bonita, ou o jardim do vizinho tá cheio de flores. Esse tempo que você está olhando tanto o que os outros estão fazendo para o Senhor, parafraseando, dando um exemplo, você está olhando tanto para o vizinho que você está esquecendo de granjear o seu. Aí a sua grama, quando você vai olhar, os seus talentos, quando você vai olhar, está enterrado, não cresceu, está esmirrado. Por quê? Porque você está olhando o talento dos outros. Aprendemos nessa parábola dos talentos, quando Jesus ensina a granjearmos os nossos talentos, a saber que não é nosso, não é sobre nós, é sobre o que Ele confiou. Se Ele confiou você louvar ao Senhor, louva. Se Ele confiou os cargos eclesiásticos, faça perfeito. Mas quando você não faz isso e fica observando, tendo inveja, como muito acontece no dia de hoje, você acaba querendo matar outros com palavras destrutivas. E você está se sentindo, você é o autossuficiente, e você faz tudo, você faz não sei o quê. Só que Deus deu 5 para um e 2 para o outro. E se você recebeu o seu talento e só está falando do talento do outro, você está estagnada. Entenda que é sobre você e Deus. Entenda que é sobre você e o Senhor. E o Senhor virá cobrar aquilo que Ele te confiou. Então eu te peço através desse vídeo para que você, no final da sua vida, não seja chamada de servo inútil. Servo inútil. Porque Ele colocou na tua mão para ter utilidade. Não para ser inútil, não para não crescer. É para você fazer com humildade aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, sem olhar o do vizinho, sem olhar porque Deus colocou mais. Por que o Senhor colocou mais na mão dela? Por que o Senhor colocou mais na mão dele? Ei, cresça no seu, porque é sobre você que Deus vai fazer. A cobrança é sobre você. Então, quando o Senhor chegou e falou, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Por quê? Porque ele não olhou para ninguém, ele progrediu naquilo que Deus colocou. E ele granjeou e dobrou, ao invés de 5, agora ele tinha 10 para dar para o Senhor. Aquele que era 2, agora ele dobrou para dar para o Senhor. Ele falou, servo bom e fiel, entrai no gozo do Senhor. Mas você que escondeu, você que ficou só olhando dos outros, servo inútil. O servo inútil lançai para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Quando o Senhor vir, Ele cobrará tudo que Ele colocou nas tuas mãos. E Ele dirá se você é servo bom ou se você é servo negligente. Porque é sobre o nosso Deus. O Senhor Ele estava falando, quando eu voltar, eu vou cobrar aquilo que eu coloquei nas tuas mãos. O Senhor, Ele te deu o poder da fala, para falar e proclamar as virtudes dEle. Todo ser que respira, louve e exalte o nome do Senhor. Use o seu talento para a glorificação do nome do Senhor, porque Ele virá te cobrar. Ele virá, Ele te confiou, então Ele virá te cobrar. E eu quero que você seja chamado, tanto eu também, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Que você medite nessa palavra onde está, em Mateus 25, do 14 em diante, a parábola dos talentos. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre e proteja de todos os males e proteja de você mesmo, de guardar aquilo que Deus te confiou. É sobre isso. Um beijo da Paulinha, Paz seja contigo, um lindo dia para você de trabalho. Vamos trabalhar nesse talento, hein? Em nome de Jesus, Paz seja contigo. Deus te abençoe mais uma vez.